Pessoal que está chegando aí, a gente está hoje com basicamente duas câmeras, estamos abrindo a terceira. E atenção pessoal que é moderador, atenção Botones, atenção Jair, vota Lula, atenção a galera que está aí moderando hoje. Peço a vocês, por favor, que nenhum tipo de coisinha, tá? Tudo que tiver com propaganda fascista, no podcast a gente já chega cortando, que fica muito mais fácil. O pessoal vai acompanhar pelo YouTube e pelas demais plataformas. A gente está entrando em alguns minutinhos, só observar. Gente, quem está aí segue Paulão do Pessoal. A gente terminar com 8K essa live, seria bom, hein? E outra coisa, todos os donates de hoje, o que vier de presente do Ogro hoje, a gente faz a reversão de tudo como a gente faz nos podcasts. Deixa eu só esperar aqui abrir o meu outro programa no StreamYard, que é o que a gente está fazendo na plataforma. Já estamos agora ao vivo no 082 Podcast, estamos ao vivo também agora na página do Paulão, que eu vou deixar de falar, claro, para apresentar ele. Paulão, obrigado antes de tudo. Só lembrando, tá? Estamos vacinados, já tomei minha terceira dose, o Paulão não fez as considerações dele, mas você que pode, vá tomar a sua dose da vacina. Quem não tomou a primeira, corre. A segunda, a terceira, use máscara, álcool gel. Mas vamos lá, vamos começar aqui esse bate-papo com o Paulão. E aperta, vai colocando lá, o dedinho na tela, vai subindo, compartilha essa live, compartilha esse podcast, para que possa chegar ao máximo de pessoas possível, tá? Obrigado aí, meus moderadores. Mais uma vez, obrigado, Paulão, pela oportunidade. E vamos começar aqui com aquela coisa bem simples, né? Eu estou falando aqui, querendo ou não, com o Paulo Fernando dos Santos. Paulão, claro, ele é bem maior que eu, só tenho 1,90 m, ele vai estar falando da altura dele aqui para a gente. Mas aí, Paulão, o que me contas hoje de novo e o que esperar nesse cenário de 2022? Primeiro dizer que é uma honra, um prazer, uma alegria estar no teu programa, no podcast. Cumprimentar principalmente toda a galera aqui presente e dizer que o professor companheiro Elton, mais conhecido como Ogro nas redes sociais, ele está fazendo esse bate-papo. Dizer que a gente está aberto, dizendo uma caminhada, ele tem uma honra de ter sido o primeiro dirigente sindical. Eu fui da antiga Companhia da Eletricidade de Alagoas e entrei em 76, ainda muito jovem, oriundo da antiga Escola Técnica, hoje a galera dos Institutos Federais. Eu fiz eletrotécnica com 14 a 17 anos e já despertei naquele momento, era um período de plena ditadura, a importância da organização do movimento sindical. Aí entrei no movimento sindical, fiquei dentro do sindicato 2 vezes, fundador da CUT Nacional e aqui. E depois entrei na caminhada política. Então, o único partido que eu fui filiado foi o Partido dos Trabalhadores. Fui vereador por Maceió, deputado estadual, e sou deputado federal pelo PT. Bom, para quem está acompanhando aí, você que faz parte do meu público, seja no YouTube ou nas demais redes sociais, o Paulão tem um trabalho maravilhoso aqui pelo estado de Alagoas, e por que não dizer, né? É em quem a gente deve observar hoje a questão das lutas. Eu que sou professor, sou do movimento negro, sou do movimento também da questão da educação na base sindical. Eu queria perguntar só uma coisinha que está vindo aqui, inclusive já tem pergunta de internauta, tá? A pergunta vindo agora diretamente da Twitch é o seguinte: nesse cenário para 2022, como você enxerga essa ascensão e essa possível queda do bolsonarismo? Pergunta feita pela Maria Isadora, de 16 anos, lá na Twitch. Maria Isadora, eu quero dizer que é uma pergunta muito inteligente, né? Na realidade, a sociedade ela começa a compreender que a última eleição, como diz o ministro Bresser Pereira, que inclusive é do PSDB, a sociedade naquele processo, pelas fake news, né? Toda essa rede de ódio, votou num bizarro. E o bizarro, a consequência é o Brasil que nós estamos. Inflação alta, prejudicando toda a população, principalmente a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres. Você tem um processo de desemprego acima de 15 milhões, prejudicando inclusive a juventude, tirando o sonho da juventude, a exemplo de você, e o desmonte de todas as políticas sociais no Brasil. Esse mix, esse combo aí, está numa situação que a sociedade acordou. E isso faz com que a sociedade comece a ter uma racionalidade, uma visão política e verificar
que este presidente não tem estatura política e compromisso com o Brasil. Por isso que a cada pesquisa ele cai e o nosso candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, está com instabilidade. A última pesquisa, inclusive recente, ele está no primeiro turno, mas tem que ter muita prudência, que a eleição ainda vai ser outubro desse ano. O Brasil é um país que tem cortes na democracia, e o Welter é professor de geografia, trabalha muito bem isso com os alunos. A democracia nossa, ela ainda é muito jovem, porque teve vários cortes na democracia. Então, a gente tem que estar antenado para que o Estado democrático seja mantido. Bom, e aí lembrando, além das perguntas que eu estou recebendo aqui, mesmo com a tela agora, a galera estava acompanhando pelas demais redes, Facebook, Twitch, corre aqui para o TikTok, obrigado aos moderadores, tá? Muito obrigado aos moderadores. Corre para o TikTok, Paulão do PT. Faz o seguinte, quem está acompanhando aqui agora também, aproveita, vai lá na conta secundária, começa a seguir o Paulão. Vamos fazer essa live, o Paulão terminar agora com 7K, 7 mil pessoas seguindo o deputado federal Paulão. E vamos continuar seguindo ao longo desse ano aqui, tá bom? Mais uma pergunta e mais um cenário também hoje que a gente tinha que comentar, que era impossível não comentar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais da questão da insegurança alimentar, que nós já vimos no ano 2021 e agora, um ano depois, essa insegurança alimentar também cresce. O Brasil, em 2021, registrou, nos últimos 25 anos, foi o pior ano em consumo de proteína animal. E eu queria que o senhor comentasse um pouco disso também, claro, que é o reflexo do governo Bolsonaro, a política de Paulo Guedes, mas como o senhor enxerga essa informação? Elton, na realidade, com muita tristeza, estou falando como brasileiro, né? E brasileira que nos assiste, muita tristeza. O presidente Lula, quando assumiu a presidência do Brasil em 2003, ele encontrou também uma situação muito crítica, né? Um processo de fome. 40 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da pobreza, conforme preconiza a ONU. E ele conseguiu fazer uma pauta e incluir essas pessoas, fazendo políticas que fortaleceram, por exemplo, fortalecendo o salário mínimo, dando poder real, não só a reposição da inflação, dando poder real. Foi o período maior que a população tinha condições de consumo, comia 3 vezes ao dia, que é a refeição básica padrão do mundo. Ele conseguiu fazer uma política no sentido da celeridade para o aposentado. E as pessoas que não trabalham, não são aposentadas, ele criou programas sociais que essas pessoas tiveram o mínimo de dignidade, foi o melhor padrão. Com a ascensão do Bolsonaro ao governo, ele consegue colocar com essa política liberal perversa, desmontando políticas públicas importantes para a população, principalmente a população mais carente. Hoje nós temos 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Elton, o Brasil é um dos países que mais produz proteína do mundo. Né? Os irmãos Batista, eles controlam 23% da proteína do mundo, inclusive é um problema de segurança alimentar. A gente exporta para o mundo. Né? Mato Grosso, que é um estado mais novo, uma grande concentração de plantel de bovinos, tem mais de 30 milhões de cabeças e as pessoas fazendo fila para comprar osso. O Atacadão, fazendo a propaganda, está vendendo cabeça de galinha, pé de galinha, pessoal. É um processo assim que você fica chocado. Essa realidade é grave com o Bolsonaro, mas infelizmente o mundo, Elton, ele está vivenciando um dos grandes problemas que é histórico. A concentração de renda na mão de poucos, 2% da população controlando o mundo, e você tem uma desigualdade social que o problema não é a produção de alimento. O problema é que o alimento ele tem até acima da média, ele é colocado no lixo, mas não é repassado para a população que precisa. Então, esse modelo político-econômico, ele tem que ser mudado no Brasil e na maioria dos países do mundo. O problema, desigualdade social, que para mim é a grande chaga social da humanidade. Eu vou só fazer uma parada aqui, porque eu estou achando uma coisa que achando engraçada. O Tanino, da parte de secretaria de imprensa aqui do PT, e o Marcelo, que está aqui do lado, né, que está assessorando a gente hoje,
eles estão monitorando aqui o quanto a live está subindo, mas eu vou fazer o seguinte, se vocês ouvirem a voz aqui com as perguntas, se vierem pela live do Paulão também, o Danilo vai poder ler algumas perguntas para vocês. Eu queria só colocar o seguinte, gente, no momento agora a gente está com quanto na live do Paulão? A gente está com 679 pessoas na live do Paulão. Obrigado, galera. E vamos compartilhando as duas, tá? Compartilha a live aqui, mas dá uma prioridade no perfil do Paulão. Aqui é só para a gente ter o registro como câmera secundária do podcast. E vamos para mais uma pergunta e um cenário também que eu queria que o Paulão pudesse explicar aqui para a gente. O pessoal está perguntando aqui, o que pode ser feito agora? Qual seria a sua avaliação ao longo desses 3 anos e a abertura do 4º ano legislativo, né, do Paulão como deputado federal? O que foi feito? Quais projetos foram apresentados? Em que comissão você esteve presente? Para a galera que está acompanhando. Lembrando, tá? Quem está acompanhando também Portugal, Espanha e também a galera da França que participa dos fóruns de FIFA, de jogos da Twitch. Por favor, gente, compartilhem que eu quero o máximo de gente aí, o máximo de pessoas compartilhando a live. Mas a pergunta é, como foram esses 3 anos aí, né, do Paulão e esse último ano agora de legislatura? O que é que a gente espera? As comissões que você participou, quais foram os projetos de lei? Elton, primeiro eu quero agradecer a galera que está acompanhando a nível do Brasil e fora do país. Obrigado, viu, pessoal? Veja bem, eu fui vereador, deputado estadual e federal. Eu sempre tive uma marca forte, uma política maior, uma política guarda-chuva de direitos humanos. Quando eu fui vereador em Maceió, não existia Comissão de Direitos Humanos. E eu tive a iniciativa de criar a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Maceió. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, também não existia Comissão de Direitos Humanos. Eu fui o criador da comissão. Diante dessa caminhada, eu já tive, sei lá, por parte do Partido Alcolhida, e quero agradecer toda a liderança, e em 2017 eu fui alçado à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, uma comissão muito importante, com temas amplos demais, polêmicos. É um período curto de 1 ano, e a gente conseguiu ter, sem dúvida, não realizar um grande trabalho, né? Atualmente, eu sou coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da bancada do PT na Câmara. Então, ontem mesmo você viu a chacina que ocorreu com a família, né, relativa à luta da terra, do meio ambiente. Então, a gente está vivendo o século XXI. E você não vê providência por parte rápida do governo federal. Você não tem um pronunciamento do Bolsonaro sobre a chacina dessa família que ocorreu ontem. Você não tem um pronunciamento do diretor da Polícia Federal. Exato. Você não tem um pronunciamento do Procurador-Geral da República. Porque quem cria a ação da denúncia é o Ministério Público, seja no plano estadual, seja no plano federal. Então, a gente está vivenciando um momento muito complexo. Então, essa bandeira maior, eu diria que é a minha paixão e o meu compromisso de vida. Mas eu tenho luta em relação à luta agrária. Eu sempre sou parceiro dos movimentos agrários, desde que eu fui presidente da CUT, foi quando o MST chega a Alagoas. Eu sou amigo do MST, da CPT, todos via trabalho, Frente Nacional de Luta. Eu tenho uma caminhada porque eu entendo que esse Brasil imenso tem uma dívida social em relação a fazer uma reforma agrária justa, né? E linkado à questão agrária e à agricultura familiar. Então, 80% do que vocês e nós consumimos é a agricultura que produz familiar. O agronegócio tem o seu papel, mas ele tem limites. Então, tudo que você imaginar do seu cotidiano é a agricultura familiar. Aí vamos ver um número bem rápido. Você tem 5 hectares de terra para uma família com um casal e mais 3 filhos, você pode ter uma renda em torno de 2 salários mínimos mês, se for bem trabalhado. 5 hectares. Para você criar boi, que foi a pergunta do Elton, da proteína, você, para poder gerar um emprego na pecuária extensiva, é necessário 50 hectares para contratar um vaqueiro. Então, a agricultura familiar, além da responsabilidade da produção, ela tem uma distribuição de renda fundamental. Então, essa é outra luta. Além disso, as políticas públicas fundantes, como a educação, que tem uma caminhada importante, a saúde, a assistência social, e uma política que você, inclusive, vai dialogando um dia que você vem aqui bater um papo, é chamada da
primo pobre das políticas públicas, que é a cultura. E que, para mim, tem um diferencial enorme. A cultura, de um limão você faz uma limonada. Já as outras políticas públicas é necessário muito investimento. Então, eu tive também o compromisso e a sensibilidade de apresentar emendas. Tenho a honra de dizer que no estado de Alagoas fui o deputado que mais apresentou emenda parlamentar para a cultura alagoana, né? De uma forma geral. Fui o parlamentar que mais investiu na educação superior em Alagoas, principalmente no Instituto Federal de Alagoas. Foi o maior recurso da história. Não é diferente da Universidade Federal de Alagoas. E aqui, no caso do Estado, que tem as suas universidades, a parceria que o PT tem com o governo, Renan Filho do MDB, eu também tenho sido uma pessoa contribuindo com a luta da UNEAL, que é a Universidade Estadual, de uma forma geral, né, dos ensinos geral, e a UNCISAL, que é uma universidade voltada para a saúde, principalmente, o curso da saúde. Então, a gente tem toda uma caminhada nesse processo. Aloquei muito recurso, fazendo debate com a sociedade, trabalhando com os prefeitos, fazendo uma distribuição, me independente do prefeito votar em mim, não. Então, a gente consegue alocar recursos dessas políticas públicas no Alto Sertão, no Médio Sertão, no Agreste, no Litoral Sul, no Litoral Norte, na região metropolitana, no Vale do Paraíba, no Vale do Mundaú. Uma luta titânica, com detalhe. A gente faz oposição ao governo Bolsonaro. Você sabe que tem uma diferença quando você é oposição em governo. O recurso não vem. O recurso atrasa um pouco, o valor é menor, mas a gente está fazendo a nossa parte. E é por isso que eu tenho orgulho, agradecendo a vocês que nos acompanham, que 3 anos consecutivos eu tenho sido deputado federal com maior destaque votado pela população alagoana. Isso é muito gratificante, isso estimula, energiza e faz um processo que motiva a gente a continuar nesta caminhada. Uma caminhada compromissada, principalmente com políticas públicas que possam ajudar na qualidade de vida. Está vindo uma pergunta agora e é diretamente do Facebook. O pessoal que está acompanhando aí e está mandando pelo Facebook foi o seguinte. Tem uma pergunta engraçada. Quando é que o presidente Lula vem aqui? Eles tratam o presidente Lula pelo carinho e como é a sua relação com o presidente Lula atualmente? O Lula é um amigo, né? Há muito tempo eu tive a oportunidade de conhecer Lula através de um amigo comum que foi um dos fundadores originais do Partido dos Trabalhadores, Adelmo Santos. Adelmo, jornalista, radialista, foi presidente do Sindicato Jornalista e Radialista, e o Adelmo foi a pessoa que fez a ponte, né? Eu ainda mais jovem, né? Adelmo com mais experiência, conheci o presidente Lula. Na época, ele dirigente sindical, né? Ainda na caminhada, e depois, logicamente, nas suas candidaturas, a primeira de 89 e as outras candidaturas. Sempre com um carinho muito grande por Maceió, estabelecendo uma relação de amizade. Quando ele foi presidente, ele teve um compromisso com o Nordeste, um carinho especial por Alagoas, e eu cito o fato simbólico em relação ao Lula. Além de todas as obras estruturantes que nós temos, ampliação da BR-101, do Canal do Sertão, que era só papel, passou a ser prática, instalação de vários institutos federais, da Universidade Federal, programas sociais. Teve um fato, em 2010, um dia de sábado, houve uma chuva torrencial no Vale do Paraíba e no Vale do Mundaú, uma tromba d'água. E isso destruiu várias cidades. Quando foi na terça-feira, o Lula vem para Maceió, desce, pega o helicóptero, para em um largo e faz questão de ir no local que estavam as pessoas ilhadas. Aí depois ele vai dar uma entrevista coletiva e tira até onda com o governador na época do PSDB, o Teotônio Vilela. Pô, aí disse, o Teotônio Vilela, governador, não queria pisar o pé na lama, não. Eu coloquei o pé na lama, né? E ele não só colocou o pé na lama, ele deixou aqui quase R$1 bilhão para a reestruturação das cidades. Construção de moradia, escolas, creches, postos de saúde, estradas, enfim. Isso a fundo perdido. As moradias você recebia e não pagava mensalidade. Você viu agora o que ocorreu na Bahia, né, com um processo menor do que Alagoas. O processo foi menor do que o de Alagoas,
que o presidente de férias de jet ski até hoje não visitou a Bahia. Então isso demonstra uma estatura do quê? Um estadista, de um ser humano que tem sensibilidade. Porque Lula não veio para Alagoas recentemente, não só para Alagoas. Ele não veio para Alagoas, não veio para Sergipe, não veio para Paraíba. Inclusive, Sergipe, lá tem um senador e um deputado federal. Ele, na realidade, ele vinha para os 4 estados que têm governadores do PT. Ele, no caso, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Aí ele incluiu o Maranhão, que é o mais distante, um gesto diplomático em relação ao Flávio Dino, e ao mesmo tempo foi a terra dele, que ele nasceu, que ele fez questão de que poderia dar grande problema, e tinha um problema de ordem política em Pernambuco. Então, a programação, esse ano Lula virá completar essa caravana no Nordeste, vindo a Sergipe, Alagoas e Paraíba. E a gente tem uma notícia muito importante que saiu hoje. Houve uma pesquisa do Instituto de Pesquisa, eu vou citar o nome, que é o Paraná, e o Lula ele ganha em todos os cenários, em todos os segmentos da sociedade. Isso pode comemorar, chat aí, tá? Bota coraçãozinho, aproveita e vai compartilhar a live do Paulo. Ele trabalha a questão de gênero, né? Ele trabalha a questão racial, faixa etária, poder econômico, as regiões do estado do Alagoas. Em todos os segmentos, Lula está em primeiro lugar. Por que eu estou dando esse destaque? Porque Lula, quando foi presidente, candidato em 89, 94, 98, foi eleito em 2002, eleito em 2006, depois teve Dilma 2 vezes, a gente só ganhou em Maceió uma vez, que foi o segundo turno da Dilma. Então, Maceió é uma cidade prazerosa, de sol e mar, mas tem um aspecto político muito conservador. Hoje, na pesquisa, o Lula já ganha em Maceió com uma diferença enorme. E outro detalhe, é o grande cabo eleitoral. Ele consegue, se você trabalhar a imagem dele, ele tem um percentual de mais de 60%. Isso é bom, não é? Então, isso são notícias alvissareiras, e ele tem compromisso com o Brasil, Nordeste e Alagoas, que ele já foi parceiro. Eu não tenho dúvida que no projeto futuro ele vai continuar para dar continuidade a projetos que estão parados. O Canal do Sertão está parado, pessoal. Isso é um crime deste atual presidente. A BR-101 está lenta em relação ao processo. E outros processos estruturantes que é preciso fortalecer o nosso Estado. Aqui, José Cícero pergunta se o senhor tem algum projeto de geração de emprego e renda ainda previsto nesse primeiro semestre. Veja bem, Zé, primeiro agradecer pela pergunta. A ação parlamentar, ela tem limites, né? Na realidade, um projeto de geração de emprego e renda direto, como diz o jovem, aplicando na veia, isso é muito do executivo, né? Por parte do prefeito, por parte do governador. Mas eu tenho apresentado emendas parlamentares, como eu citei anteriormente, que geram emprego e renda. Então, quando eu discuto com a galera da cultura, dos vários segmentos da cultura, e aplico a emenda parlamentar para a cultura, você está fazendo esse processo de movimentação da micro e média economia. Eu vou citar só um exemplo. Aqui teve um São João que quem era o coordenador da Fundação Municipal de Cultura de Maceió era o Vinícius Palmeira. E o governo era do PSDB, que eu fui adversário. Mas eu não tive dúvida. Procurei o Vinícius, que é um homem sério, uma pessoa séria, um grande profissional, e a gente apresentou uma emenda de R$1 milhão. Foi o maior valor aplicado até hoje. E ele conseguiu descentralizar e fazer o São João, com uma tradição muito forte aqui no Nordeste, para os 50 bairros de Maceió. Contratando os artistas locais, fomentando a economia solidária, desde a pessoa que tem uma situação de restaurante melhor, mas a mulher que vende um munguzá, a pessoa que está vendendo milho. Então você mexe com a economia. São projetos estruturantes. Quando a gente aplica o recurso nos municípios para saúde, educação, infraestrutura, isso gera emprego e renda. Então a gente está fazendo a nossa parte. Obrigado pela pergunta. Eu estou aqui só lembrando, tá, gente? Atualmente agora a live no perfil Paulão PT está com 2,6K, quer dizer que tem 2.600 pessoas acompanhando agora. 2.800.
2.800, Danilo acaba de corrigir. Muito obrigado por estar levantando isso. Agora não adianta só chegar e assistir a live, não. Tem que chegar, assistir a live, começar a seguir o Paulo a partir de agora. Segue todas as redes sociais do Partido dos Trabalhadores e vai colocando o dedinho aí na tela. O pessoal que está moderando aqui no perfil Ogro Web TV 082, eu queria só que algumas expressões já fossem bloqueadas agora, tá? E queria, inclusive, que o deputado explicasse uma situação. Como funcionou a questão hoje acerca do auxílio emergencial? Que muitos dizem que o PT tinha votado contra, construiu seu fake news, mas a gente sabe qual foi o papel do PT. Mas eu queria que o senhor que estava lá pudesse explicar melhor para todo mundo. Muito importante a tua pergunta e dá a oportunidade de esclarecer. Primeiro, quem criou o programa Bolsa Família foi o PT, foi o Lula, né? E ele criou com uma ação importante, a mulher sendo a gestora e o cartão sendo ela a controladora. Porque os programas sociais que existiam, Elton, era distribuído através dos prefeitos e vereadores. O Lula muda essa metodologia. E a referência foi a história da vida da mãe dele. Ele, que foi um menino que foi retirante, sabe o que é a realidade da fundo. Então, este programa, ele chega no governo Bolsonaro e durante o governo, ele sempre atracou o Bolsa Família. E o Paulo Guedes não é diferente. Aí o que ocorreu no Brasil? Teve a pandemia. A pandemia, mais ou menos, fevereiro e março de 2020, o Bolsonaro não quis criar um programa para manter as pessoas que estavam desempregadas. Quem foi que criou este cartão, esse programa do auxílio emergencial? Foi a Câmara Federal e depois o Senado, juntando. Foi o Congresso Nacional que criou, era um valor de um salário mínimo, o PT defendia, o Bolsonaro só queria pagar R$200, o PT tensionou e chegou a um consenso que tinha uma variação entre R$600 a R$1.200, dependendo do perfil da família. Então, quem criou isso foram primeiros os parlamentares do Congresso Nacional. O Bolsonaro não queria. Depois que ele começa a pagar, ele, logicamente, criou a fama. O programa ele tinha finitude. Ele acabava no final do ano passado, do ano retrasado, desculpe. Aí, quando ele acabar, mais uma vez o PT fez uma propositura para ter um programa de um salário mínimo, ou no mínimo manter o valor de R$600, ser um programa permanente e estar, inclusive, dentro da dotação orçamentária da lei de orçamento anual. O Bolsonaro não quis. E por que o PT votou contrário? Porque esse programa ele tem um limite. Só vale até o final do ano e acaba. E aqui em Alagoas, para vocês terem ideia, que é um dos estados menores, ainda tem em torno de 3.300.000 habitantes, 800.000 famílias foram prejudicadas quando foi criado esse novo programa. Então é por isso que o PT votou. Pelo contrário, pode criticar tudo em relação ao PT. Agora dizer que o PT não tem compromisso social, que o PT governa para os pobres, é necessário que o Bolsonaro tenha mais respeito ao povo brasileiro. Deputada, a Tatiane Monteiro acabou de enviar um presente para o senhor. Ela mandou uma rosa. Isso é um presente, significa que ela está gostando da live. E aí vamos aproveitar aqui. E Elton, aproveitar aqui a pergunta, na realidade o comentário, deixa eu achar aqui o dela, da Nádia Cabral. Que aí, como o senhor fala que tá chegando rosas, e os corações e as rosinhas estão chegando. Podem mandar as rosinhas que a gente vai transformar tudo em doação. Lembrando também, no meu perfil que entrar hoje, a gente vai estar fazendo doação, tá? Tudo que está entrando hoje. A Nádia Cabral, ela coloca o seguinte, quando o senhor fez a questão, que o senhor faz parte agora, presidente do Núcleo de Direitos Humanos do PT na Câmara, ela diz que as mulheres de matriz africana pedem socorro, porque estão vivendo constantemente a intolerância religiosa. O país é laico e não podemos levantar nossa bandeira de vidas e ancestralidade. Ela pede para o senhor falar um pouco sobre isso. Tanino, primeiro cumprimentar você, pessoal. Você está ouvindo a voz de Tanino. Tanino é um jovem da comunicação, que está aqui ao lado também com o Marcelo Firmino, esse mais experiente. E o Tanino, ele está nos bastidores, fazendo um paralelo do programa da Maria Braga, que ainda tinha lá o papagaio, e ninguém nem só fica ouvindo a voz, né, Marcelo? Primeiro, esse é o Tanino, um grande companheiro. Queria agradecer todas as rosas, né?
sem dúvida nenhuma, a gente está precisando nesse momento de tolerância, de amor, de fraternidade, de solidariedade. O mundo precisa disso. Então, retribuo aí as rosas, dando um abraço caloroso, virtual, beijo em todos vocês e fico muito grato em relação a isso. Pergunta da Nádia, fundamental, Nádia. Eu tive a oportunidade, quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, e com a deputada Benedita da Silva, que é um ícone, né, na história do PT. E lá a gente foi visitar vários terreiros. O que é que estava ocorrendo, Danilo e Nádia? Houve uma junção de uma parte do tráfico com setores evangélicos intolerantes, chamados soldados de Cristo, que geralmente eram homens de cabeça raspada, todos musculosos, e o papel dele foi destruir os terreiros em vários locais, em Caxias, São José do Meriti, e muitas pessoas saíram até do país com medo. Aí quando a gente vê aquele fenômeno, em 2017, quando eu fui presidente da comissão, eu lembro aqui em Alagoas, no começo do século XX, quando teve a quebra dos terreiros, a quebra de Xangô, né? Tia Marcelina. Então existia um governador que tinha relações mais no Alto Sertão e tinha uma relação política com ela, né, de respeito, e você tinha uma figura que representava a elite alagoana, e é uma das ruas principais de Maceió, Fernandes Lima. Essa figura foi responsável para fazer, junto com o delegado, a quebra de Xangô. A perseguição e morte de... matando lideranças religiosas. E por que essa perseguição? Por uma questão forte que a gente tem que aprofundar um pouco. A religião de matriz africana, ela é uma religião do povo negro que veio escravizado para cá. Portanto, é uma carga de preconceito enorme até agora. Outra questão, a maioria das lideranças da religião africana são mulheres, diferente das outras religiões que são homens. Exato. Terceira questão, é uma religião que tem tolerância. Ela recepciona as pessoas. Então, esses três fatores, até hoje, é fator que as pessoas são muito perseguidas. E você, com muita inteligência, Nádia, levantou essa situação. O Estado brasileiro é laico. Até 1940, o Estado brasileiro tinha a religião oficial, que era a religião católica. E o deputado federal do PCB da Bahia, Partido Comunista Brasileiro, chamado Jorge Amado, ele apresentou uma PEC. E esta PEC foi aprovada e foi recepcionada na Constituição, que até hoje vigora. A religião é um problema privado, não é do Estado. Mas essa turma da Idade Média, da intolerância, das trevas, eles querem ter de novo o controle para ter uma única religião. Repito, religião é uma discussão privada. O Estado brasileiro é laico. Vamos respeitar a Constituição e fazer com que todas as religiões sobrevivam. E mais ainda, e quem não tem religião? Tem que ser respeitado. Muito importante a sua pergunta. Só lembrando aqui para a gente estar chegando na parte final aqui do 082 Podcast, recebendo hoje o Paulão. A Nádia, uma das lideranças negras, tive a oportunidade de fotografar alguns eventos lá com ela. E ela faz uma feijoada, que é a feijoada de Jorge. Mandando um beijo para ela. Nádia, aproveite. Eu vou logo fazer a propaganda, tá? O gabinete do deputado Paulo aqui. Ô, Nádia, eu quero receber sua rosa, não. Me convide. Me convide para eu, Marcelo e o Tanino comer uma feijoada. Eu gosto de feijoada. E aí, já chegando nessa parte final, a gente tem que agradecer a todo mundo. Lembrando, quem mandou aqui os donates pelo TikTok serão doados, tanto na minha conta quanto na conta do Paulão. A gente chegou a ter um recorde aqui de... estamos agora com 3,7K, só foi subindo a live hoje. Eu não vou dizer a vocês, estou dedicando esse 082 podcast hoje a um jornalista, meu sogro, Luiz Bartolomeu Dresch, falecido em novembro agora. Acho que a gente tem que lembrar um pouquinho disso. Tem exposição dele marcada agora, dia 4 de novembro desse ano, quando completa o ano do falecimento.
Mas assim, é dessa forma, tá? Com as 082 Podcast, esse modelo 2022, chamando o pessoal, volto a dizer, obrigado aos meus moderadores, a quem não deixou aí que o fascismo, que esse nazismo tupiniquim crescesse na plataforma. Obrigado a Botones, obrigado aí a Thaís, obrigado a todo mundo que modera para mim, que sabe que quem vem aqui com discurso de ódio não tem vez, não vai nem ter espaço para falar. Antes de da consideração do Paulão, queria colocar o seguinte, uma live com 3,7, quanto? Ó, gente, 4,3K. Eu tô bobo que tá subindo a live. E eu tô aqui muito feliz. Acho que esse é o melhor presente que a gente poderia dar hoje, no começo de 2022. Dá para fazer política sim, sem estar exigindo nada em troca, sem estar exigindo dinheiro das pessoas. Só com o celular, uma boa ideia na cabeça e, claro, gente que queira trabalhar. Antes de ir para a parte final desse 082 Podcast, eu queria só comentar algumas coisas. Para você que tem hoje entre 18 e 35 anos e que não viu, ou porque eu tenho 36, mas não era ligado na política. Eu vi o governo Lula em 2003, estava saindo do colégio. E o que eu conversei com o Paulão aqui foi uma coisa interessante. Eu tive 3 locais de trabalho para fazer minha primeira entrevista em 2003. Hoje eu tenho colegas que me ligam antes de vir aqui para a gravação, eu tenho colegas que me ligam chorando porque nós estamos começando o 3º ano de pandemia, 2020, 2021, 2022, e esses colegas estão dizendo que vão começar com 15% de redução salarial. Eu comecei 2020 assim, 2021 assim, estou começando 2022 assim. Só que eu decidi, em 2022, pode ter certeza, trabalhador entende trabalhador. Então não vamos deixar muitas vezes aí que o discurso de ódio, o sentimento apolítico, leve a gente para mais longe. Vamos começar a discutir agora políticas públicas e parar com esse negócio de todo político é ladrão, todo político é corrupto. Existem 80 e poucos senadores, 500 e poucos deputados, existe um presidente, existe governador, existe vereador na tua cidade. Pesquise. Se o teu político, o teu candidato, como você fala, está te oferecendo dinheiro para entrar em 2022, ele já começou errado. Vai pela tua convicção. Então eu queria agradecer demais. Aqui eu volto a dizer, minha conta foi derrubada tem um mês. O único partido que me ofereceu contas para eu continuar streamando foi o Partido dos Trabalhadores. Eu faço questão de dizer isso porque a gente sofre o hate digital. Minha conta no TikTok foi derrubada, minha conta no YouTube foi derrubada, 5K. Essa é a resposta que a gente tem que dar. Sem querer criticar ninguém, apenas dizendo, aqui fica o meu agradecimento ao Partido dos Trabalhadores. Quando eu tive todas as contas bloqueadas, derrubadas por bolsonaristas, pelo Gabinete do Ódio, pelo GDO que está aí nas redes sociais, o único partido aqui em Alagoas que me ofereceu contas para eu continuar streamando foi o Partido dos Trabalhadores, na figura do Marcelo Nascimento, na figura de outras pessoas. Quer uma conta, quer que a gente crie uma conta, quer algum tipo de apoio, mas não pare, não. Então eu queria fazer esse agradecimento público, porque assim, o que é público a gente tem que falar, o que é privado a gente corrige internamente. Então, obrigado ao Paulão, obrigado ao Marcelo, obrigado ao Tanino. Chegamos a 5K e eu volto a dizer, isso tem que virar costume. Acompanhem o Paulão nas redes sociais. Paulão, considerações finais, mas antes mais uma perguntinha. Como você está avaliando hoje aqui o cenário estadual, né? A nossa Assembleia Legislativa e quais são as projeções do PT para esse ano de 2022 aqui na capital? Marcelo, está vendo a pergunta dele sempre? Danilo. Primeiro fazer uma pergunta a você. Tá vendo? Meu nome é Paulo Fernando. Certo. Aí todo mundo, mas é Paulão, não tem certo. jeito. Você prefere que a gente lhe chame de Elton ou Hugo? Pelas redes sociais, a questão até do CNPJ, né, tem que ser Hugo. Veja bem, Elton, Hugo, né? Eu queria fazer uma consideração a um registro que você fez. Aqui nessa sala temos o Marcelo Firmino, que é um companheiro de caminhada, trabalha comigo, é o nosso coordenador de comunicação, também foi presidente do sindicato de jornalistas. E ele teve a oportunidade de conviver com o Bartolomeu Dresch. E eu conheci o Bartolomeu Dresch também através do Adelmo, através do Marcelo, porque o sindicato jornalista é um sindicato, do ponto de vista numérico, pequeno, e o sindicato nosso era maior, era que tinha carro de som, quando tinha as greves, a gente era parceiro, e estava lá o Galego, né? Aquele cara altão, ainda magrinho, né, Marcelo? De olho azul, jogador de futebol, metido a jogador, querendo ser bom, Marcelo também querendo vibrar, Adelmo não, toda a vida foi grosso, ele está ouvindo a live, ele vai me desmentir, né? E qual é a marca do teu sogro? Primeiro, compromisso profissional, mas um ser humano gentil,
entendeu? Que deixa uma marca profunda. Então, eu quero prestar solidariedade através de você à família, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele, um grande ser humano. Então, a gente homenageia, inclusive, essa live a ele. Dizer em relação ao que você fez, a gentileza do presidente do PT Maceió, companheiro Marcelo Nascimento, não seria diferente de outro companheiro importante, compromissado. Pode ter certeza que a gente tem que fazer como eu, dar as mãos nesse processo. O momento na hora foi de desespero, porque o meu canal, que é monetizado, as minhas redes sociais que eu acabo recebendo, eu tive um bloqueio e assim, eu lembro, todos os partidos que a gente vai, por exemplo, cara, eu estou repercutindo pautas de esquerda. Ah, tá bom, depois a gente vê o que pode fazer. E o Marcelo foi muito Então, Marcelo nos representa nesse processo. E dizer uma informação que nem todo mundo domina. Vocês sabem que aquele blogueiro, assessor do Bolsonaro, que está fugitivo nos Estados Unidos, o Alan Santos, ele é de Maceió. Você sabia disso? Não, não sabia. O Alan Santos é de Maceió, morou aqui em Maceió, ali naquela área, Brejal e no Vergel. Ele foi seminarista aqui em Maceió, seminarista da Igreja Católica. Não sabia desse fato. E hoje em dia foi essa figura que foi um dos fomentadores principal dessa rede da intolerância de ódio e está protegido nos Estados Unidos, né? Inclusive um ministro da comunicação participando de um evento evangélico lá dele. Ou seja, o ministro consegue localizar e a Polícia Federal, e a Polícia Federal não localiza. Polícia Federal, trabalhe, sai do canto, rapaz. Vocês têm lado. Né? Transformou-se numa Polícia Federal de Bolsonaro. Polícia Política. Estabeleça um processo com a Interpol. Existe um mandado judicial de um ministro supremo que não está sendo respeitado. Né? Agora, em relação à pergunta que você fez, é outro debate. Eu sugiro, inclusive, que a gente possa, até com mais calma, em outro momento, fazer uma discussão de conjuntura estadual. Mas, de qualquer forma, eu vou responder, Elton. Veja bem, uma situação difícil. Uhum. Né? Porque nós, do PT, somos parceiros aqui do governo. O governador perdeu o vice quando foi candidato a prefeito de Arapiraca. Ele tem uma dependência de indicar o nome através da Assembleia Legislativa. Esse é um nó muito grande que define. Isso não gerou uma estabilidade política. Até hoje, para você ter ideia, não houve conversações do governador com os partidos parceiros, no sentido de definir uma estratégia. A gente está no mês de janeiro. No mês de março é o prazo que você tem que definir qual partido você fica. Ocorreu uma modificação agora em relação ao Código Eleitoral e à nova criação da federação que não existia. Isso. Então, uma realidade que vem de fora para dentro, essa federação ela tem um caráter vertical, nacional e impositivo, não depende de Alagoas. Então, muitas vezes a gente pode ter um desenho que a gente não se preparou para isso. A gente vê no cenário. Então, são mudanças, como diz o Bauman, né, que foi um grande sociólogo, morava na Inglaterra, da sociedade líquida, ou seja, essa rapidez. Você não consegue, às vezes, fazer com precisão uma análise conjuntura de uma semana. Então, eu quero agradecer a tua gentileza de ter cedido esse espaço, quero ser parceiro dessa caminhada, quero dialogar, quero agradecer todo o carinho, desde as rosas, como foi dito pelo Tanino, que foram enviados, os coraçõezinhos, os abraços, até a crítica mesmo, é natural na democracia. Então, eu sou de uma geração da democracia, e democracia é conviver com os iguais, mas principalmente com os contrários. O que a gente não pode é desqualificar o debate, ou tentar fazer como fizeram com nosso amigo Hugo, no sentido de bloquear a conta dele. Quero agradecer e já deixar o mote, como diz o mais antigo, né? Um papo reto, como diz a juventude, para que em outro momento a gente possa fazer uma live e tendo como eixo central a conjuntura política alagoana. Porque até março, Elton, vai ter muita mudança. Vai ter gente que vai desistir, vai ter gente que vai sair de partido X para partido Y, vai ter uma nova composição, o Lula no crescente vai ter reflexo. Hoje essa federação está focada em 4 partidos, PT, PSD, PCdoB e PV. Eu acho que vai aumentar essa federação e isso tem reflexo em cada estado. Mas agradecer. Grande abraço.
Obrigado pelo carinho. E a luta continua. E a gente fica por aqui. Queria agradecer na conta aqui. Qual foi o registro tanino geral? 5.1. 5.1K, quer dizer assim, 5.1K, gente, quem acompanhou, queria que esses 5.1 que acompanharam pudessem passar a seguir o deputado Paulão. Quem acompanhou aqui nas minhas redes sociais também, pelo perfil OgroWebTV082. E é isso, gente. Essa live aqui no TikTok vai estar exportada lá no padrão, também no YouTube. Sigam nas redes sociais. Eu tenho uma conta no YouTube também. Ó, qual a conta, por favor? Eu tenho uma conta no YouTube, né? Paulão do PT. Inclusive, eu tenho uma coluna chamada, em homenagem, Sururu de Capote. Então, já vamos Se começar vocês assim. puderem dar o likezinho, apertando no sininho, compartilhando. Tem conta no Instagram, tem conta no Twitter, tem conta no Facebook. O TikTok foi o Tanino que... Eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube todos os links das contas do deputado Paulão para que vocês possam seguir. Gente, beijo do Ogro, obrigado a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Obrigado aos moderadores aí da nossa live.